Então, estamos analisando o Código Civil em sua parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Vamos analisar o artigo 5º sobre a emancipação. Então, vamos dar uma lida. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade, 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então tratamos sobre emancipação. Então cessa a incapacidade pela idade com a maioridade aos 18 anos. O que é a emancipação? A emancipação nada mais é do que a antecipação dos efeitos da maioridade civil conferida às pessoas enquadradas nos casos de incapacidade natural, ou seja, em razão da idade. Existem basicamente então três tipos de emancipação: a emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. A primeira, a emancipação voluntária. Ela deve ser outorgada no interesse do menor, não precisa necessariamente de homologação judicial e exige instrumento público. Então, emancipação voluntária, em geral, ela é feita pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Então temos aqui o primeiro tipo de emancipação, emancipação voluntária, quando deve ser realizada pelos pais, deve ser feita em relação ao interesse do menor, sem homologação judicial, sem a necessidade de o juiz autorizar. Basta ir no cartório e realizar aí o instrumento público e registrar essa emancipação voluntária. Temos ainda a importância de ressaltar que a emancipação voluntária ela só produz efeito após o registro devido, conforme o artigo 9º, inciso 2 do Código Civil. Temos também aí a emancipação judicial, que é aquela realizada pelo próprio juiz, que está aí no inciso 1, por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Em geral, a emancipação judicial ela ocorre quando o tutor deseja antecipar os efeitos da maioridade, em que deve ser também escutado o Ministério Público acerca do tema, para avaliar aí os interesses do menor também e se não há nenhum tipo de prejuízo para ele. Temos ainda, por último, a emancipação legal, que são todas essas outras descritas aqui no inciso 2, 3, 4 e 5, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Então, emancipação legal, ela produz efeitos a partir do fato que o provocou. Então, se o menor de 18 anos, no caso, com 16 anos, que é a possibilidade de idade que o menor pode casar, se ele com 16 anos casar, autorizado pelos pais e tudo mais, ele terá a emancipação. Se ele exercer um emprego público efetivo, no caso, por exemplo, ele tenta um concurso para o Correio antes da idade de 18 anos e ele passa nesse concurso, ele pode trabalhar como empregado e aí ele teria emancipação. Pela colação de grau em curso de ensino superior, no caso aí, se eventualmente ele concluir uma faculdade antes dos 18 anos, no caso dos gênios, alguém que tem uma capacidade mental bem adiantada, ele poderá ser considerado emancipado. E também no caso de estabelecimento civil ou comercial, no caso, se ele tiver alguma empresa ou a existência de uma relação de emprego, ele poderá pedir aí a sua emancipação desde que o menor com 16 anos tenha uma economia própria. No caso, ele consiga se sustentar e tenha essa relação de emprego antes dos 18 anos, daí ele pode pedir a sua emancipação. Então, aí o artigo 5º que trata sobre a emancipação.
ocorre ao fim da menoridade com os 18 anos e a maioridade a partir dos 18 anos. A emancipação pode ocorrer nessas 5 hipóteses descritas aí, quando finaliza a incapacidade do menor de idade, mesmo ele ainda tendo a idade determinada no código como considerado como menor de idade. Então, com 16 anos em diante e cumpridas as hipóteses aí ressaltadas, ele poderá ser considerado para os efeitos civis como uma pessoa maior de idade plenamente capaz.